Olá, no programa de hoje vamos falar sobre o enfrentamento à LGBTfobia no Maranhão e saber mais sobre as políticas públicas que estão sendo traçadas para garantir mais respeito e o direito de dignidade aos gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. O Parlamento Cidadão está no ar. A gente começa a edição de hoje falando da audiência pública que teve como tema os caminhos para o reconhecimento e a garantia do Estado ao nome social das pessoas trans. A discussão aconteceu aqui na Assembleia como parte da programação da Semana Estadual e Municipal de Enfrentamento à LGBTfobia. Representantes do movimento LGBT no Maranhão debateram sobre as propostas do projeto de lei que defende o reconhecimento e direito do uso do nome social para transexuais e travestis nos órgãos da administração pública do Estado. O projeto é do deputado estadual Zé Inácio, que na audiência foi representado pelo deputado Rafael Leitoa. Estamos aqui representando o deputado Zé Inácio, autor do projeto de lei, que não pôde estar presente, para que a gente possa conduzir os trabalhos e toda a sociedade tenha essa casa como uma casa do povo. Estamos aqui também para mais uma vez acolher nessa importante pauta para esse movimento. O projeto do deputado Zé Inácio é de extrema importância para o reconhecimento dos direitos humanos, para a dignidade da pessoa humana, para a reafirmação de uma agenda de ação afirmativa para o segmento das pessoas trans no estado do Maranhão. Portanto, a Semana Estadual de Enfrentamento à LGBTfobia, ela está culminando com uma série de atividades. De acordo com os artigos do projeto, a pessoa trans vai poder, por exemplo, durante um atendimento em um órgão público do Estado, ser identificada e chamada pelo nome social. O funcionário da instituição também poderá usar na folha de ponto e no crachá o nome com o qual se identifica. O direito ao uso do nome social já é garantido em órgãos da esfera federal, depois do decreto assinado pela então presidente Dilma Rousseff em abril do ano passado. A jurisprudência dos tribunais tem se encaminhado no sentido de reconhecer a mudança de nome, a adoção de nome social por essas pessoas é baseado no que a gente chama de princípio da realidade e também em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é esse princípio que norteia a necessidade de se reconhecer o direito da pessoa ser chamada e pelo nome que ele reconhece ser o dele. Para Babalu Rosa, que nasceu com o nome de Isael, poder usar o nome do qual gosta de ser chamada é uma conquista diante de uma sociedade ainda cheia de preconceitos. Eu gosto de ser chamada pelo meu nome que eu construí. E meu nome é Babalu Rosa e gosto de ser chamada em todos os espaços públicos, na universidade, na escola, em qualquer outro local que eu esteja. Eu quero ser chamado por esse nome que foi construído durante a minha vida. O projeto de autoria do deputado Zé Inácio já seguiu para análise do Poder Executivo. Agora aguarda os encaminhamentos do governo do Estado. Várias atividades aconteceram em São Luís como parte da Semana de Enfrentamento à LGBTfobia. Uma mostra de cinema também movimentou a cidade. A diversidade, através de um olhar sobre a história e a vida de Jaqueline Rocha Cortez, uma mulher transexual com o vírus da AIDS, foi um dos filmes exibidos no Cine Praia Grande. Eu sou uma mulher, um corpo de homem. Pô, se eu vi isso há 30 anos atrás, do seu irmão, você não poder fazer nada. O documentário Meu Nome é Jack foi exibido na Mostra de Direitos Humanos e conta a vida marcada por lutas e conquistas de Jack, que é transexual. Hoje casada e mãe de 2 filhos, mora numa pequena cidade, levando uma vida voltada para a maternidade, a família e a espiritualidade. Ao acompanhar o cotidiano de Jack hoje e revisitar sua trajetória, o documentário apresenta inúmeros desafios que foram rompidos por Jaqueline, levantando uma reflexão sobre o preconceito e a homofobia. Jack não pôde vir a São Luís para participar da exibição, mas mandou um vídeo para a TV Assembleia. Olá, Maranhão. Tudo bem com todas e todos? Infelizmente eu não vou poder estar aí com vocês na exibição do meu filme Meu Nome é Jack para a Mostra de Direitos Humanos. Mas gostaria de falar um pouquinho sobre esse filme. Foi muito bacana poder fazer esse filme e contribuir com a sociedade por meio da minha história e da minha família. No momento onde a gente vive tanta violência, um mundo tão reacionário, com tanta LGBTfobia, nós precisamos tentar, da melhor maneira possível,
naturalizar e humanizar as pessoas trans, mulheres transexuais, mulheres travestis, homens trans. Esse filme trata especialmente do amor em família na minha concepção. Eu tive a sorte, a alegria de nunca ter sido posta para fora da minha casa pelos meus pais. Eu tive a alegria de ter sido aceita, ou melhor, de ter sido amada e respeitada pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos e irmãs, com todas as dificuldades que tivemos, porque não é simples, não é tão fácil lidar com a diferença dessa maneira. É ali que começa a mudança de mentalidade, é dentro da família da gente, é dentro da casa da gente. Nós precisamos sim de políticas públicas de educação, políticas públicas de saúde, de segurança pública, renda, políticas públicas de trabalho, porque mulheres travestis, mulheres transexuais querem trabalhar, não encontram campo para trabalho, e nós precisamos que o governo faça a sua parte, mas para além do governo nós precisamos mudar a nossa mentalidade e olhar o outro como um cidadão e uma cidadã como somos. Transexuais maranhenses que estavam na exibição também conversaram com a TV Assembleia e contaram suas histórias de luta e superação. Mas existe muito preconceito aonde? Existe em lugares públicos, principalmente, ambientes que a gente vai fazer consultas, né, pedir informações. Todos os lugares públicos tem, a gente encontra um pouco. Não, hoje não tanto quanto antes, mas a gente assim ainda encontra. Aprendi a conviver com isso olhando de frente, como eu estou olhando para você, sem receio, sem problema nenhum. Porque antes que alguém te aceite, tu tem que te aceitar, Porque tu criou essa identidade, Eu criei essa identidade de Catrinha em cima de Daniel. Então hoje Daniel não existe, é Catrinha e acabou a história do Brasil. Essa é a realidade da gente, Tenho mais ou menos 2 anos e meio de transição. E eu acho que a sociedade ainda está avançando nesse ponto. Na questão que a gente está começando a ter direito do nome social, isso é um avanço, mas ainda tem muito em que avançar. Em relação aos direitos humanos no Brasil, estamos evoluindo, mas temos muitos que caminhar ainda para chegarmos a um patamar de igualdade, para poder todo mundo viver bem. Em questão de ser escolha, não é escolha. A pessoa nasce transexual, só que ela vai se descobrindo à medida do tempo, que vai se amadurecendo e vendo que o seu corpo não é aquilo que ela queria que fosse, biológico. Então as pessoas vão mudando com o passar do tempo, vão fazendo transformações. Muitas vezes transformações que não são acompanhadas, digamos, no âmbito saudável. Isso, porque somos marginalizadas, somos expulsas de casa, somos expulsas das escolas e somos obrigadas a viver no mundo de marginalidade mesmo pela questão da desigualdade. Durante a exibição, conversamos com os coordenadores da mostra no Maranhão, que falaram sobre a importância do cinema na difusão dos direitos humanos no país. A mostra, ela é uma estratégia de educação em direitos humanos. Então é um modo da gente ver, outras realidades, outras vivências, outras experiências de vidas, ou com direitos negados ou com direitos garantidos. Eu acho que o cinema ele tem um papel importante de chegar nas pessoas de uma forma mais suave. Então a arte ela acaba eufemizando problemas que são muito graves, muito sérios, chegando nas pessoas com maior facilidade, e aí as pessoas acabam entrando em mundos que elas não querem, mas que é necessário, É necessário pensar nessas realidades que são... Tô falando de mim, eu tirei o pênis da minha vida. Pronto. Tudo fluiu. E para dar continuidade ao programa, eu converso com Ayrton Ferreira da Silva, que é presidente do Conselho Estadual LGBT, e também com Breno Santana, que é ativista e também presidente da UJS, da União da Juventude Socialista. Olá, sejam bem-vindos ao Parlamento Cidadão. Ayrton, o que você pode dizer dessa semana de enfrentamento? Como é que ela foi pensada, como é que ela está sendo feita e o que você pode destacar de prioridade nas discussões? Então, a Semana Estadual
Ela é uma iniciativa do Governo do Estado, através da Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular e o Conselho Estadual LGBT, em conjunto com o movimento LGBT, em especial o movimento trans do Estado do Maranhão. Ela tem como prioridade a discussão do nome social, onde foi lançado a campanha do nome social para que a sociedade tome conhecimento da importância do exercício da cidadania das pessoas trans, ou seja, travestis, transexuais e os homens trans, e de que é uma movimentação em defesa de um projeto de lei que já tramita no âmbito do gabinete do governador do Estado, para que seja encaminhado em forma de mensagem a esta Casa, a Assembleia Legislativa, que aprove esse projeto para que se garanta o uso do nome social na administração direta do Estado. Como é que foi traçado esse cronograma de atividades, Ayrton? Porque a gente vê que tem roda de conversa, está rolando audiência pública aqui na Assembleia, mostra de cinema. Como é que foi pensado, filho? Foi pensado a partir do coletivo, né? Nós não pensamos sozinhos. Então, nós chamamos o segmento, né, da sociedade LGBT, e aí sentamos e propomos e traçamos qual é a programação e qual seria a prioridade, qual seria a demanda, né? E a partir desse calendário, dessa demanda que é instituída, que é pensada, nós então traçamos a programação. Então iniciamos com o Cine, né, com o Cine Educação e Direitos Humanos, onde foi aberta a semana, teve o lançamento da campanha, com a apresentação das peças promocionais, os cartazes, os folders, né, e posteriormente eles vão estar produzindo os vídeos para circular nas redes sociais, e daí também pensar numa audiência pública, porque nós entendemos que esta casa, né, ela tem uma certa distância de algumas temáticas importantes da sociedade. Então é uma forma também de aproximar o legislativo com a temática LGBT, que é direitos humanos, através desse projeto. Inclusive foi uma iniciativa do deputado Zé Inácio. Hoje a audiência está sendo coordenada pelo vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado Rafael Letoa, e aí daí sai séries de encaminhamento dessa audiência. Amanhã nós vamos prosseguir com uma discussão sobre a questão de direitos humanos, democracia e a população LGBT, e terminaremos com um ato público, todos contra a LGBTfobia, lá na Praça Nauro Machado, às 19 horas. Breno, há quase 30 anos a homossexualidade deixou de ser catalogada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença mental. De lá para cá alguma coisa mudou ou ainda existe muito preconceito, existe muito desafio a ser vencido? Infelizmente a nossa sociedade, né, ela continua a opressora, continua oprimindo nós LGBTs, principalmente porque tudo que se contrapõe a esse sistema que é imposto para nós, que é um sistema arcaico, patriarcal, machista, LGBTfóbico e racista, né, não estamos isentos de sofrer opressão. Então é com muita luta e com muita resistência que nós LGBTs vamos resistindo. E a nossa resistência se dá nas redes, se dá nas ruas. Foi um avanço, né? Sair do mapa da Organização Mundial da Saúde como uma doença mental, como uma doença psicológica ou como um distúrbio, né? E isso foi um avanço, mas nós queremos avançar mais. E nossa maior conquista além de ter o casamento homoafetivo, de nós andarmos livres, né, e amarmos sem sermos mortos. E só isso se dá com a criminalização da LGBTfobia. Ayrton, em setembro do ano passado, o governo, né, instalou o Conselho Estadual LGBT. De lá para cá, quais foram os encaminhamentos propostos pelo Conselho e qual é o tipo de cronograma de trabalho que vocês, com que vocês trabalham? Então, o Conselho ele é formado por 16 representatividade, 8 do Poder Público, 8 da sociedade civil. E ele tem um calendário de reuniões ordinária, e dentro dessas reuniões nós apresentamos uma pauta que é uma pauta sugerida tanto pelo Poder Público como também pela sociedade civil. E dentro dessas reuniões nós discutimos e fazemos encaminhamentos da pautas importantes do segmento LGBT. Né? O recebimento também é uma porta de entrada de denúncia de violação de direitos humanos da população LGBT. Nós discutimos e fazemos o controle das políticas públicas LGBT. Nós tomamos já a iniciativa, através do Conselho, de
iniciar a discussão da rede de atendimento às pessoas LGBT vítimas de violência no estado do Maranhão. E aí que foi realizado? Realizamos uma reunião, né, com uma proposta de construção dessa rede, e depois nós fizemos uma oficina. Nessa oficina foi apresentado a que cada órgão do executivo apresentasse o que elas fazem de promoção de políticas públicas para essa população. Infelizmente, nós já estamos ainda muito longe de ter um cenário de políticas públicas para essa população. A única iniciativa que se tem no estado é da Secretaria de Direitos Humanos e da Secretaria de Saúde. E aí nós precisamos aumentar esse leque, ampliar esse leque para a segurança pública, fortalecer essa rede para o sistema de segurança pública, para a saúde, para a educação, para a cultura, né, para o esporte, que são portas de entrada que poderá receber e atender e acolher as pessoas vítimas de violência, né, LGBT, saber encaminhar, saber acompanhar os casos e incluí-las nas políticas públicas. Então, a cultura ela é de fundamental importância porque ela pode fomentar uma cultura de paz. Através do esporte, eu posso fomentar as variadas modalidades esportivas e dizer de que é preciso respeitar a diversidade e enfrentar a homofobia no esporte, né? A saúde tem uma rede capacitada de profissionais que atenda e respeita as pessoas a partir da sua identidade. De forma humanizada. Eu estava lendo, inclusive, né, com relação às pessoas trans, que elas sofrem muito preconceito, principalmente aquelas que estão ainda passando por aquele momento de transição. O que você pode assim falar sobre isso? Existe mesmo essa questão da falta de humanização no atendimento aí? Muito. O que nós hoje estamos discutindo, dialogando com a Secretaria de Saúde, exatamente a formação, a capacitação dos profissionais que estão lá na ponta para o atendimento humanizado. O atendimento, inclusive, digno, o atendimento de que eu preciso usar o nome social das pessoas trans, de que as pessoas trans, quando necessitar de uma internação, que vá para a enfermaria feminina, que seja atendida mesmo numa unidade básica, né, mas que ele possa, de fato, se desprover do preconceito e atendê-la naquela necessidade que ela está precisando naquele momento em relação à sua saúde, respeitar essas individualidades e ter uma série de questões específicas da saúde que hoje mesmo nós discutimos durante a manhã, né, a saúde integral da população LGBT. Né? Então nós não estamos querendo nada diferente, apenas ser tratado dignamente dentro do sistema único de saúde que atende a grande maioria da população brasileira e aí está incluída a população LGBT. A gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já com o Parlamento Cidadão. Não sai daí. Olá, estamos de volta. O Parlamento Cidadão de hoje está discutindo o enfrentamento à LGBTfobia no Maranhão. Quem está ajudando a construir o programa conosco é o Ayrton e também o Breno Santana. No primeiro bloco a gente já conversou sobre um monte de assunto e agora a gente vai continuar a nossa discussão. Breno, a gente falou no primeiro bloco sobre essa questão de fortalecimento da rede. Como é que você, ativista da causa, como é que você enxerga essa questão do fortalecimento da rede no interior do Estado? A gente viu que essa semana de enfrentamento aqui na capital ela está bem forte, com grande movimentação nas redes sociais, muita gente comentando, muitas ações na cidade. E para quem mora no interior, as coisas são mais difíceis? Primeiro porque é bem difícil, porque a gente vai viver a realidade, cada espaço, cada realidade. Né? Aqui em São Luís nós temos uma realidade diferente do interior. Que no interior do estado a sociedade é mais conservadora, é mais fechada à aceitação da população LGBT e é onde surgem mais casos de violência psicológica, que é o maior índice no Maranhão, né, que são as violências psicológicas, as violências familiares, que acontecem principalmente com os jovens, que hoje, a maioria hoje já se identificam com a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero. Né? E por conta dessa aceitação e por conta dessa resistência, né,
ela está apta a sofrer esses preconceitos. E principalmente no interior também tem avançado algumas coisas, porque como esse encontro é um encontro estadual, a gente está debatendo para nível de estado, né? Para que eles se tornem multiplicadores dessas informações. Se tornem multiplicadores dessa informação. Então, o primeiro ponto que a gente começa a avançar é com essa implantação do conselho, né, que é onde vai ser uma rede de enfrentamento, né, a LGBTfobia, que já é um avanço aqui no Maranhão, porque enquanto no Brasil está acontecendo uma retirada de direitos, né, direito dos trabalhadores, das mulheres e de nós LGBTs, aqui no Maranhão a gente está conseguindo avançar hoje com a aprovação do nome social. Isso tentando ir na contramão aí desse cenário. Indo na contramão aí todo esse cenário reacionário e conservador que está no Brasil afora. Ayrton, para quem quiser ter informação sobre o Conselho e também sobre a causa LGBT, como é que a população pode entrar em contato com vocês? Então, nós estamos ali instalados na Casa dos Conselhos, que fica ali na rua 7 de setembro, número 52. É uma casa que congrega vários conselhos estaduais, né? O Conselho do Idoso, o Conselho do Trabalho, e nós temos uma sala, funciona de segunda a sexta, no horário do turno da manhã e da tarde. Eu coloco sempre meu telefone 81756972 como referência. Também o Conselho, ele é um espaço que serve também para pesquisa, para busca de informação, acolhimento de uma pessoa vítima de violência, e aí você buscar uma rede de atendimento no serviço público. O Conselho também, ele tem feito a sua parte no ativismo, né, na discussão, na agenda, no diálogo com o poder público e motivando sempre a sociedade civil para participar nas decisões políticas em defesa dos direitos humanos da população LGBT. Agora a pergunta vai para os dois. A gente falou sobre a questão de fortalecimento da rede, da questão da saúde, de agregar, enfim, todos os órgãos, várias secretarias, e com relação à família. Qual é o papel da família quando alguma pessoa se descobre, por exemplo, transexual? É fundamental o apoio da família ou ainda há essa barreira muito grande de preconceito, enfim, de aceitação? Então, seria fundamental que as famílias fossem o ponto de acolhimento, né, nem distanciamento. E ali no núcleo familiar é que se pode perceber as rejeições, né, ou muitos cedo são expulsas de casa, né, e essa expulsão, ela afeta diretamente na saúde, inclusive na saúde mental dessas pessoas. Ela não tem um outro espaço de acolhimento ou de vivência, né, para respeitar a sua individualidade. Ela passa a ser mais ainda vulnerável, porque ela vai para o espaço da rua para buscar sua sobrevivência. Geralmente tem com acolhimento, ou vai para a casa ou, né, de uma pessoa trans, e aí e quebra totalmente o vínculo afetivo com a família, né? Então, assim, são raríssimas as famílias que aceitam e que respeitam a transexualidade do seu filho ou da sua filha. Então, nós fazemos, inclusive, a defesa, esse acompanhamento de que é importante que a família, né, esteja junto, fortalecendo os laços, né, e que não abandone o seu filho em razão da sua orientação sexual ou identidade de gênero. E a mesma coisa acontece quando nós já estamos já na fase idosa, né? Muitas das vezes a gente diz que o gay ou a lésbica volta para o armário para evitar a violência física. Isso tem acontecido muito no universo das pessoas LGBT idosas, né? E aí a gente hoje traz aqui, inclusive, essa oportunidade, são duas gerações. A minha geração, que eu estou já chegando, né, quase me quadrando no estatuto do idoso, e Breno, que está aqui jovem, já na militância, e isso é extremamente importante porque é o fruto de todo o nosso trabalho. É isso mesmo, Breno, a família ali é aquele ponto de apoio inicial, principal. A família, ela é o berço, né, de tudo, né? Quando o LGBT, quando a pessoa ela começa a se identificar com a sua orientação sexual, sua identidade de gênero, é muito importante o apoio e a aceitação da família. Porque hoje a sociedade, infelizmente, ela é a que mais mata no Brasil. O Brasil hoje é o país que mais mata. E mata LGBTs todos os dias, né? Então a família apoiando o seu filho ou a sua filha, não discriminando, isso vai ser essencial, tanto para ele quanto para ela,
e eu tenho certeza que a forma de amar do seu filho, da sua filha, vai valer muito a pena, porque isso vai ajudar também a fortalecer os seus pais e a sua família, né, como um todo, e todos os seus familiares. Por isso é essencial, tanto para a saúde do jovem, falo isso quanto jovem, quanto militante, ativista do movimento, né, e isso é muito importante que a família aceite, além de aceitar, respeitar a orientação sexual e a identidade de gênero do jovem ou da jovem LGBT. Se porventura ele não tiver esse apoio familiar, ele pode buscar apoio em que lugar, Ayrton? Em que lugar, Breno? Nós temos hoje um espaço chamado a Defensoria Pública. Sim. Né? Nós não temos um espaço específico para o acolhimento da população LGBT, mas geralmente nós pedimos o apoio dos órgãos públicos municipais através das SENCAS, que tem uma casa de acolhimento. Se for um adolescente, a FUNAC, através das suas casas de apoio também. Então, é uma rede que nós estamos costurando para exatamente atender essa população. Então, assim, o atendimento psicológico ele pode buscar junto aos serviços da assistência social através das SENCAS, ou o jurídico através da Secretaria de Direitos Humanos ou do Conselho, né, Breno? Sim. E aí, assim, a gente temos já referência no Estado e no município para esse atendimento, né? E assim, os casos de homicídio, já temos o contato com o delegado-geral, né, pedindo para que tenha interesse nas investigações. Né? Então, estamos aí já com algumas portas de entradas que são importantes para o atendimento dessa população. E só completando mais uma coisinha. Que se o jovem ele se sentir oprimido, a pessoa LGBT se sentir oprimido, se sentir o seu direito violentado, é importante também procurar todos esses centros que o Ayrton, né, acabou de falar, e também denunciar no Disque 100, que é a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, né, e acionar e registrar a ocorrência. E tem aqui sempre, e lembrando sempre que você LGBT nunca está só, você tem uma equipe aqui toda, né, lutando pelos nossos direitos, lutando pela nossa liberdade de amar, e de amar sem medo de dizer quem nós somos. Beleza, só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria que vocês pontuassem para a gente os avanços e os desafios ainda da população LGBT. Então, os avanços, eu acho que na medida que a gente vai garantindo, né, através das políticas públicas, um espaço ou um equipamento como o Conselho, ou um equipamento como a Casa da Mulher Brasileira, quando foi inaugurada, é uma porta de entrada para as pessoas, as mulheres lésbicas e as mulheres trans. Nós consideramos de que a estruturação da Secretaria de Direitos Humanos, quando criou a coordenadoria da política LGBT, também é uma conquista. Eu acho que vir na Assembleia Legislativa e fazer uma audiência pública, participar de uma audiência pública, também é uma conquista. O próprio Supremo, né, Federal, quando definiu o reconhecimento da união estável, agora também ampliou esse direito. Isso tudo é fruto de uma pressão, né, uma pressão sadia do movimento nas ruas, realizando parada. A própria mídia também, né? A mídia levando o debate, né, alguns programas de televisão e de rádio que tocam na temática, as telenovelas que apresentam um casal gay, um casal lésbico. Isso tudo é uma demonstração, de uma manifestação, né, desse trabalho do dia a dia, como o Breno falou, dessa luta do dia a dia, né? E eu acredito que a gente vai continuar avançando mais, que será um grande avanço, que é um desejo, né, de toda a população LGBT, que a LGBTfobia seja criminalizada, né? Que além de... A gente já conquistou muitas coisas até agora, durante todo esse período, falo em nível de Brasil, né, durante esse período que nós tivemos de um governo progressista, o governo Lula, o governo Dilma, nós avançamos muito, né? Então, cabe a nós agora, LGBTs, existir e resistir, porque
Nós, por ser gays, ser brasileiro, ser nordestino, ser pobre, ser da periferia, é sofrer muita opressão. E a vida do LGBT latino-americano é viver e sobreviver, todos os dias. Breno e Ayrton, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Parlamento Cidadão. Sejam sempre bem-vindos aqui a todas as pautas aqui da TV Assembleia. Qualquer coisa, basta nos contactar. Okay. Estamos aqui Nós é que agradecemos. Portas abertas para vocês, viu? Obrigada. E o Parlamento Cidadão fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima discussão. Até lá.